Então, pessoal, continuando a nossa primeira aula, nós já falamos aí de conceitos básicos de rede, classificação, falamos de modelo OSI, né? E no último bloco a gente começou a falar da rede Ethernet, e é o que a gente vai continuar agora. Vamos conversar sobre o padrão que hoje é mais encontrado, né? Que é o padrão gigabit ainda, principalmente nos escritórios. Já está se usando o padrão gigabit nos escritórios, né, de maior porte, porque ele provê uma comunicação de dados mais rápida. Tá? Então você tem o que? A norma, aí você já começa a mudar um pouquinho. Você se lembra que na rede Ethernet e na rede Fast, na rede Ethernet você só tem half duplex, na rede Fast você começou a ter o full duplex, mas na rede Giga a norma é usar o full duplex, né? Por quê? Porque na rede Giga normalmente os equipamentos que são usados para interconexão são equipamentos do tipo switch, né? Que são equipamentos que vão operar em modo full duplex. Apesar disso, o Gigabit Ethernet previu continuar aí com o modo half duplex, mas para isso ele precisou fazer algumas adaptações. O que acontece? Quando você tem, né, você se lembra que o tamanho do frame Ethernet é um frame de tamanho variável, com, né, quantidade de dados variáveis. Quando você tem um frame muito pequenininho, em modo half duplex, você não vai conseguir utilizar, né, a velocidade a mais que o gigabit te dá de forma efetiva. Tá? Então o que acontece? Para você poder usar o Gigabit Ethernet em half duplex, o protocolo foi adaptado para que o frame atinja tamanho mínimo de 512 bytes. Então o que vai acontecer? Ó? A gente está lá no frame. Quando você tem o frame Ethernet aqui, ó, você se lembra que o último campo é o frame check sequence lá, né? Olha o que vai acontecer. No Gigabit, operando em modo full duplex, os caras vão colocar um campinho a mais aqui, ó, tá? Para literalmente encher o frame de linguiça até 512 bytes no mínimo. Então lembre-se, no mínimo, o frame vai ter que ter esse tamanho para poder trafegar. O campo de extensão, então, vai ter formato variável também. Por quê? Já que o tamanho de pacote, né, o tamanho de dados propriamente ditos, no frame Ethernet é variável, o tamanho desse, né, monte de dados que a gente vai colocar no campo de extensão vai ser o mínimo necessário para atingir no mínimo 512 bytes. Tá? Uma outra técnica utilizada pelo pessoal da ISO quando fez o Gigabit. Para operar em half duplex, eles criaram um serviço que se chama frame bursting. Né? Na verdade, o que ele vai fazer? Quando os frames têm um tamanho muito pequeno, ele vai agrupar esses frames antes de enviar e vai enviar um atrás do outro até 1500 bytes, né? Como se fosse um pacote grande, como se fosse um frame grande, na verdade. E o controle de colisão CSMA/CD só vai ser feito após o envio desse pacotão grandão de 1500 bytes. Então, na verdade, o frame bursting não é nada mais do que um agrupamento de pequenos frames na operação Gigabit Ethernet em modo half duplex. Lembrem-se, o Carrier Extension e o frame bursting só vão acontecer no modo half duplex. Tá? Da mesma forma como os anteriores, ele vai usar fibra ótica e par trançada. Aqui você já não vê cabo coaxial, tá vendo? Operação Gigabit não tem cabo coaxial. Cabo UTP mínimo, né, mínimo, é categoria 5. Mas, mesmo assim, o recomendado é categoria 5E ou superior. Né? Esse protocolo é um protocolo bastante sensível, né, ao uso de cabos de baixa qualidade. Então, por isso é recomendado um cabo de categoria 5E ou superior. Velocidade dele,
gigabit, então já é 100 vezes mais rápido do que o protocolo Ethernet original. E no início, esse padrão foi usado para grandes backbones de empresas, né? Hoje já está bem mais popular aí, você já tem, né, conexão gigabit até em escritórios menores. Eventualmente, se alguém for um pouco mais entusiasta aí, pode ter uma conexão gigabit em casa, apesar de não ter tanta necessidade assim. Né? E é um padrão que está se popularizando muito nos últimos tempos. Ok? Dentro do gigabit Ethernet, a gente tem alguns padrões de conexão. Tá? Aí você tem 1000 base T ou 1000 base TX. Esses dois padrões usam cabo de par trançado. O padrão mais comum é o 1000 base T. E a gente vai descobrir por que daqui a pouquinho. Como é que é o 1000 base T? Ele vai usar os 4 pares do cabo UTP para transmissão. Né? Ele vai ter que usar autonegociação, que é um conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Na verdade é o seguinte, como a rede Ethernet você tem diversos padrões de velocidades diferentes, você precisa negociar com a rede Ethernet de destino, né, com o seu nó de destino, qual é a velocidade que está operando essa rede. Na verdade, você vai negociar com o nó central lá, com o seu switch, provavelmente. Né? Então, o que você tem? Você tem um uso dos 4 pares com autonegociação. Como eu falei anteriormente, né, o padrão é bastante sensível ao nível, né, do cabeamento. O cabeamento tem que ser de boa qualidade para que os dados trafeguem bem. Né? E qual é a diferença aí com a 1000 base TX? Ó, a 1000 base TX surgiu usando apenas os 2 pares do cabo UTP. Né? Com isso, as pessoas acharam que esse padrão iria se popularizar, mas não foi o caso. O padrão é pouco utilizado porque, desde o começo, ele exigiu cabos UTP de categoria 6. Né? Na época do lançamento, e ainda hoje, são cabos bem mais caros do que cabos de categoria 5E ou de categoria 5. Então o que aconteceu? Esse padrão, devido ao alto custo aí, né, dos cabos, principalmente UTP, eles tiveram um uso mais restrito, né, um sucesso comercial mais fraco. Continuando os padrões gigabit aqui, nós temos padrão CX, né, que é uma variante aí do nosso amigo TX. Ele foi o padrão inicialmente usado para o gigabit Ethernet, nos primórdios, né, no funcionamento da rede, logo que a rede foi criada. Ele usa os cabos STP, lembrando, STP é o cabo par trançado com blindagem, né, e ele tinha uma distância máxima muito restrita aí, de 25 metros. Lembrando, cabo UTP, 1000 base T ou 1000 base TX, segue a mesma regra dos anteriores, 100 metros, ok? E aí agora a gente passa para os padrões que usam fibra ótica, né? Primeiro deles, 1000 base LX, esse L aí é de long, ok? Então, se você memorizar que o L é de long, qual é a fibra que tem o alcance mais longo? Monomodo, ok? Então, vai usar fibra monomodo, né? Na teoria, 5 km, na prática, 10 ou 20, né? Depende muito da aplicação e depende muito da implementação, série de fatores também. E, né, o 1000 base LX também vai funcionar, eventualmente, com algumas fibras multimodos de melhor qualidade. Tá? Você tem 1000 base SX, né, que vai ser o short. Quando é short, você vai lembrar aí que é na fibra multimodo, ok? Você pode ver aí que o alcance é um pouco menor, né? Você tem aí na especificação 220, na prática até mais ou menos meio quilômetro ele utiliza. Essa fibra é muito comum para ligação intra-edifício, né, entre largas corporações. Ou até interedifícios, dependendo se a sua corporação tiver edifícios próximos, né, mas que não sejam interessantes para uso com cabo UTP. Né, você tem uma distância um pouquinho maior do que 100 metros, você vai usar normalmente aí o
padrão 1000 base SX. Ele é um padrão mais barato do que o 1000 base LX, vocês lembram? A fibra multimodo tem uma implementação um pouco mais barata, principalmente por causa dos conectores e do feixe de laser. Tá? Continuando, chegamos aqui no padrão mais novo do mercado, 10G Ethernet. Então, olha de onde a nossa rede Ethernet saiu, né? De 10 megabits para 10 gigabits. Então, você tem aí uma especificação de velocidade de 1000 vezes o primeiro padrão Ethernet criado. E aí, né, tomaram a decisão, primeiro de tudo, não existe mais half duplex. Então, o que isso implica? Operação full duplex apenas, né? E não vai ter controle de colisão. Né? Se você não tem modo half duplex, você não vai ter uso de CSMA/CD. Outra consequência dessa decisão, vai ter apenas switch. Né? O uso da rede vai ser apenas com switch. Você não vai ter um hub conectado numa rede 10G, porque a rede vai precisar operar 100% em full duplex. Tá? Aí você aumenta também o requisito de cabo. Né? Para uma rede poder operar, uma rede 10G poder operar, você já vai ter que ter no mínimo categoria 6, com recomendação para categoria 6A. Tá? Categoria 6A é um cabo já bem mais caro também, um cabo de materiais de extrema qualidade, né? E a implementação dessa rede, por causa dos cabos e dos equipamentos ainda, é muito caro. Por causa disso, ele é usado basicamente hoje para backbones de grandes corporações. Tá? E depende, inclusive depende do tamanho da corporação. Tá? Se o seu tráfego de dados não ensejar, né, você não necessariamente vai precisar ter ainda uma conexão de 10G, porque é uma escadinha, né, pessoal? Conforme vai aumentando a velocidade do seu padrão lá, mais caros são os equipamentos, mais caros são os cabos. Então, mais caro é implementar a sua rede. Tá? No caso da 10G Ethernet também, mesma coisa. Você vai poder usar tanto fibra ótica ou cabos de par trançado, sejam eles blindados ou não. Tá? Sobre os padrões de 10G Ethernet, o mais comum é o 10G base T. E aí, vocês já perceberam, certamente, espertos que são, que tudo que terminar em base T vai usar cabo par trançado. Ok? Então, se aparecer na sua prova lá alguma coisa base T, você já matou. Par trançado. Ok? Então, mesma coisa com distância, né? Pode ser blindado ou não, e você vai ter, da mesma forma que você tinha no gigabit, a autonegociação de velocidade. Tá? Outro padrão da rede 10 gigabit é o 10G base ESR. Lembre que o S é de short. Quando é short range, você vai ter o quê? Fibra multimodo, ok? Fibra multimodo, distância típica aí no padrão 10 base G, 10G base SR, é em geral até mais ou menos 85 metros. É uma fibra ótica de alcance pequeno. Tá? Mas é o típico. Normalmente as fibras óticas conseguem uma distância um pouco maior do que isso. Tá? Normalmente vai até 500 metros no caso da multimodo. O outro padrão de transmissão é o 10G base LR, que vai ser o long range. Lembrem, fibra longa, fibra monomodo, ok? E distância típica aí, você tem até 25 km aí de distância entre um nó e outro na sua fibra monomodo com 10G base LR. A gente vai falar agora também autonegociação. Autonegociação foi criada por causa de uma grande complexidade. Você pode ver quantos padrões eu conversei com vocês aí sobre a Ethernet em termos de velocidade, né, de tipo de cabo. Então, as configurações de taxa de dado e de duplex são bem variadas nas redes de Ethernet, né? Então, você usa em par trançado a autonegociação, tá? Você não tem isso no caso de fibra ótica, né? E o que acontece? Logo após o estabelecimento do link entre os nós, no caso, entre a sua estação ou a sua impressora
e o seu switch, e ele vai negociar a melhor combinação de velocidade e duplex possível, baseado no padrão suportado pelo seu switch e pelo padrão suportado pelo equipamento de conectividade que você está usando, provavelmente a sua placa de rede lá no seu computador. Tá? Ele vai, se for full duplex, ele vai negociar full duplex, se tiver disponível, e a maior velocidade disponível entre todas as que a gente conversou. Ok? Continuando aqui, terminando a parte de Ethernet, nós vamos falar rapidamente das redes Token Ring, né? Foi criada pelas IBM nos anos 80. Era logo que surgiram as redes, Ethernet e Token Ring surgiram em épocas próximas, eram grandes concorrentes antigamente, mas possuem características bem diferentes. Primeira delas, a topologia do Token Ring é em anel, tá? Que eles chamam de anel estrela. Por que é anel estrela? A conexão física vai estar em um hub, né? As máquinas estão conectadas de forma estrela, mas a conexão lógica é feita em anel, ok? O método de acesso lá é baseado em token. Então o que vai acontecer? Circula um token pela rede, tá? E só transmite quem tiver esse token. A gente vai falar do funcionamento das redes Token Ring no próximo slide. A rede usa cabo de par trançado UTP ou STP, tá? Com especificações um pouquinho diferentes, as especificações são da IBM, e a taxa de transferência vai ser de 4 ou de 16 megabits, conforme for o caso da rede, tá? Ainda sobre as redes Token Ring, como é que ela funciona? Você vai ter um token percorrendo a rede, como eu disse para vocês, né? O token é um conjunto de dados aí pequeno, fica percorrendo a rede de nó em nó. Quando uma estação quiser fazer a transmissão, ela se apodera desse token, tá? Vai transmitir os frames que ela quiser, e aí ela vai devolver o token, para o token ficar circulando na rede. Nesse modo, a gente não vai ter colisão. Por quê? Porque só pode transmitir quem tem o token, e você só vai ter um token por cada anel. Tá legal? E o anel só vai percorrer a rede em um sentido único, seja ele horário ou anti-horário. Tá? Vai ficar percorrendo a sua rede sempre no mesmo sentido. Tá? E aí você tem o quê? Mas como é que eu vou saber se a rede está ok, se só tem um token mesmo na rede? Isso é feito pela monitoração ou, em inglês, beaconing. O que vai acontecer? O primeiro computador que ficar online na rede vai controlar a existência de um token e a entrega de cada frame ao seu frame de destino. Ok? Redes Token Ring vão usar os cabeamentos IBM 1, 2 e 3, tudo par trançado, lembre-se disso. Os hubs da tecnologia, que os equipamentos de conectividade têm um nome específico, que é o MSAL. Tá? Você vai ter interface de mídia para a categoria IBM 1 e 2 e RJ45 para categorias tipo 3. Tá? E, da mesma forma como a Ethernet, você pode usar a fibra ótica se for o caso. Também com as mesmas restrições de custo, e com a benesse de alcance. Tá? Como eu comentei com vocês, Token Ring hoje é pouco utilizada. Ela é uma rede que tem um gerenciamento mais complicado do que a rede Ethernet. Ela é uma rede que tem congestionamento das pontes que fazem a segmentação. E ela é uma rede que tem uma velocidade bastante inferior hoje à velocidade que a Ethernet pode oferecer. Então é uma rede que está em desuso realmente forte.